Injustiça. Sim, pessoal, é exatamente isso o que está acontecendo hoje em todos os países do mundo, no século atual, que é o século XXI. Isso significa o quê? Que as pessoas estão sofrendo as consequências disso. Porque a injustiça, ela sempre causa um mal para as pessoas, principalmente para aquelas que praticam a injustiça. Então, isso é um mal que já acontece no mundo há milênios e, infelizmente, vai continuar até o fim dos tempos. Mas não significa que devemos nos conformar com isso. Pelo contrário, não devemos nos conformar. Devemos combater. Não devemos praticar injustiças contra ninguém. Isso é uma prática errada, que não pode continuar acontecendo. O ser humano consciente, como você e eu, sábio, prudente, que tem sensatez, ele não pode fazer esse tipo de coisa deliberadamente, de propósito, com a intenção dolosa de prejudicar alguém. Então, é certo que qualquer pessoa hoje tome essa atitude de não praticar injustiça, e sim justiça. Justiça é algo próprio para o ser humano praticar, é algo bom, é algo aprovado, é algo certo, porque tanto você como eu devemos andar na retidão, praticando justiça e combatendo toda e qualquer forma de injustiça que possa existir nesse mundo. Isso tem que ser feito com diligência cada vez maior da sua parte, da minha parte também. Porque nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos fingir que essas coisas que nós vemos, nós não podemos fingir que estamos vendo injustiças sendo feitas e estamos fazendo vistas grossas para esse tipo de coisa. Ninguém pode viver assim em tempo algum. Esse é o procedimento errado. Esse é o procedimento injusto, quando você vê uma injustiça e não faz nada para combater essa injustiça feita. Nós não podemos ser cúmplices desse erro, coniventes. Não podemos consentir com isso em tempo algum. Não é esse o nosso objetivo. O seu objetivo e o meu deve ser um objetivo de combater esse tipo de coisa. Porque isso é um mal que, infelizmente, está estragando o mundo. O mundo hoje está muito, como é que eu posso dizer assim, está passando muitas más consequências por causa das injustiças feitas. Muitas pessoas já morreram por causa de injustiças, outras foram presas. Então, isso é algo que nós não podemos aceitar, em tempo algum. O que nós devemos aceitar é a justiça. Os atos de justiça praticados por você e por mim, isso sim é que devemos aceitar. Isso é aprovável, é louvável, é algo exemplar, é algo irrepreensível. O que é repreensível é as injustiças que são feitas hoje. Isso sim tem que ser condenado. Então, cabe a você e a mim agirmos contra a injustiça com responsabilidade e eficiência, para que possamos cortar esse mal pela raiz, conscientizando as pessoas de que elas não podem mais ser coniventes com essa situação de injustiças sendo feitas. Pelo contrário, elas têm que lutar contra as injustiças. Elas têm que reprovar as injustiças e aprovar a justiça. Então, isso é bom demais. Quem age assim, age em conformidade com o nosso único Deus e Pai, o nosso Criador. Ele, mais do que você e a mim,
também combate a injustiça. Ele não quer que exista injustiça nesse mundo, praticada por ninguém. E hoje eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para falar a respeito disso. Porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre injustiça. Existem muitos, mais de 100. Mas eu escolhi aqui apenas 5 para falar claramente a respeito disso. Para que, através do que eu vou falar aqui, você e também eu possamos nos conscientizar sobre essa questão de injustiça. Não para cometermos injustiça, mas para combatermos toda e qualquer forma de injustiça que possa existir nesse mundo. Esse é o nosso dever, como cidadãos, como pessoas prudentes, normais, que têm a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. Quando a pessoa discerne o que é justiça e injustiça, ela não vai querer praticar injustiça. Pelo contrário, ela vai querer praticar justiça para combater as injustiças. Então, eu vou ler aqui 5 textos que estão aqui nas Escrituras para que possamos falar a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 8. Então está escrito assim, ó: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então, em qual parte desse provérbio você ou eu devemos nos enquadrar? Qual parte desse provérbio reflete a sua vida e a minha vida? Ou tem a ver com a sua vida e a minha vida? Porque o provérbio diz assim, ó: melhor é o pouco havendo justiça. Isso significa o quê? Que a prática de nossa justiça, ou da justiça, mesmo que tenhamos pouco, isso é o melhor. Essa é a melhor parte. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Existem muitas pessoas por aí que estão tendo grandes rendimentos financeiros, de dinheiro, de riquezas, por causa de injustiça praticadas por eles, por coisas injustas. Eles obtêm grandes rendimentos. Isso é um fato que dá para se ver claramente em muitas pessoas por aí pelo mundo. Mas isso é algo errado. Porque está escrito: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então, é melhor para cada pessoa, mesmo que ela tenha pouco, havendo justiça. O melhor para ela é isso. Essa é a melhor parte. A parte ruim é ter grandes rendimentos com injustiça. E muitas pessoas hoje estão nessa condição. Tem grandes rendimentos financeiros por causa de injustiça que eles mesmos fazem com o objetivo de adquirir riquezas mal adquiridas. Então, isso é o que esse provérbio quer dizer. E ele é bem claro a respeito disso, para o esclarecimento das pessoas hoje a respeito de se fazer justiça ou injustiça. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, também que está aqui no livro de Provérbios, está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 22. Vou passar algumas páginas aqui. Capítulo 22, versículo 8 também. Então, está escrito assim, ó. Mas antes de eu falar isso, eu quero dizer que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, é isso que ele colherá. E no que se refere à injustiça ou justiça, também é assim. E esse versículo aqui vai falar sobre isso, ó.
O que semeia a injustiça cegará males. Então, qualquer pessoa hoje que semear injustiça, ele vai colher injustiça. Isso significa o quê? Que a injustiça que ele plantou vai se voltar contra ele mesmo. As más consequências, os maus resultados dessa injustiça que ele semeou, é isso que ele vai colher. Ele vai colher isso em sua vida. Ele vai colher males contra si mesmo. E muitas pessoas hoje estão passando por isso. Esse provérbio está se cumprindo. O que semeia a injustiça cegará males. É muito bem claro. Então, dá para se perceber que existem muitas pessoas hoje em que isso está acontecendo. Esse provérbio é bem realista quando nós conseguimos ver isso acontecendo. Então, dá para se ver o quão perigoso é a injustiça. Só mesmo quem quer se arruinar, quem quer ir para... Quem quer ter perdição em sua vida é que vai praticar esse mal. O que semeia a injustiça cegará males. Então, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Se isso estiver acontecendo em sua vida, é hora de parar de semear o mal. Porque se você continuar, você vai colher males contra si mesmo. Você quer isso para a sua vida? Eu não quero. Porque eu sei que isso é errado. Eu sei que eu mesmo vou sofrer as consequências disso. Não é outra pessoa. É eu mesmo. Eu que vou colher. Eu é que vou colher os males de ter semeado a injustiça. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a prudência, a sabedoria, a inteligência, a sensatez, ela nos leva a nos corrigir desse erro. A pararmos, a cairmos em si, a cairmos na real, para entendermos que não podemos ficar colhendo males das injustiças que nós mesmos semeamos. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. A menos, é claro, que queira se autodestruir, se auto-arruinar. Será que existe alguém que esteja disposto a fazer isso para que esses males ele possa colher em sua vida? É hora de parar e pensar nisso, porque ainda dá tempo de se purificar dos erros de estar semeando injustiças por aí. Dá tempo de fazer isso agora, é hora de parar de forma definitiva para sempre. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Então, como eu já falei aqui, existe o nosso único Deus e Pai, o nosso Criador. Ele é severo em sua justiça. E ele não quer que você e nem eu possamos praticar injustiça. Não podemos deter a verdade pela injustiça, seja ela qual for. Como muitos hoje estão fazendo por aí. Muitas pessoas hoje estão detendo a verdade pela injustiça. E é contra esse tipo de coisa que Deus é. Deus é contra esse tipo de coisa. Ele não aprova e não concorda em tempo algum. Pelo contrário, ele pune com justiça esse tipo de coisa. Seja qual for a pessoa que esteja praticando esse tipo de coisa, ele vai punir severamente. Então esse texto aqui fala sobre isso. Ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Muitas verdades hoje estão sendo impedidas pela injustiça desses homens que são pessoas
que praticam impiedade e perversão, ao ponto de deter a verdade pela injustiça. É contra eles que a ira de Deus se revela do céu, é contra esses homens. Então, dá para se ver claramente que Deus não aprova isso em tempo algum. Nenhum homem que pratica isso, Deus aprova e concorda. Ele está contra esse tipo de coisa. E ele pune quem faz tal coisa, fazendo com que a sua própria ira se revele do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso aconteceu ontem, aconteceu hoje e vai acontecer amanhã e até o fim dos tempos. É assim que acontece. Porque Deus não tapa os olhos, Ele não se faz surdo, Ele pronuncia a sua sentença contra esse tipo de coisa. E a sua sentença se revela quando do céu a sua ira se revela contra esses homens, que infelizmente detêm a verdade pela injustiça. Isso é um mal que infelizmente ou melhor, isso é um mal que felizmente ele combate. Então, o homem, seja ele qual for que esteja praticando isso, ele tem que cair em si e não praticar mais esse tipo de coisa. Porque ele pode se arrepender, se purificar desse erro, sim. Se ele retornar à sensatez e tomar essa atitude, com certeza ele não vai ser mais o alvo da ira de Deus. Mas aquele que insistir, e aquele que teimar em continuar fazendo isso, aí a responsabilidade é dele. Porque ele vai sofrer as consequências pela ação da ira de Deus que vai vir contra ele, da parte de Deus. Porque Deus age com justiça punitiva contra esses homens. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Está escrito assim, ó. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, esse texto é bem claro do que vai acontecer. Se o homem continuar com o seu coração impenitente, praticando injustiça, ele vai sofrer a injustiça. Ele vai sofrer, ou melhor, ele vai ser alvo da justiça de Deus. Então, isso significa o quê? Que a pessoa hoje ela tem a opção de parar com esse tipo de coisa, para que ela possa viver praticando a injustiça. Ela tem que se purificar do erro das injustiças que ela praticou e nunca mais praticar esse tipo de coisa. E sim, justiça. Porque quando ela exerce justiça, ela está fazendo algo que Deus aprova. E ninguém será condenado se praticar algo que Deus aprova, de forma sincera e verdadeira. Então esse tem que ser o objetivo e o dever de todo homem consciente. E agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 25. Está escrito assim, ó.
Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O texto é muito bem claro e simples e de fácil compreensão. Ele diz aqui, ó, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, essa palavra é bem clara. É muito simples isso aqui, de se entender, de se compreender. E a compreensão disso tem que fazer o homem parar de cometer injustiça, para que não receba o troco da injustiça feita. Mas ele tem que fazer justiça. Ele tem que praticar justiça, para que ele receba a recompensa da justiça feita. Isso sim tem que acontecer. Então, agora nós devemos praticar a justiça. Esse tem que ser o nosso dever. Nós temos que nos empenhar cada vez mais para praticarmos a justiça. É isso que Deus quer de você e de mim. Então, vamos fazer o que Ele quer para que possamos fazer o que Ele aprova e concorda. Assim, a nossa consciência para com Deus estará limpa com respeito a esse tipo de ação em se fazer e praticar a justiça. E combatendo toda injustiça, nós vamos cada vez mais conscientizar as pessoas de que o melhor é praticar a justiça. Então eu espero que todos tenham entendido isso, porque isso é de fácil compreensão. Agora nós devemos agir em conformidade com a justiça, combatendo a injustiça sempre. Esse tem que ser o nosso dever. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.